Então, a gente teve a apresentação agora do Eric, né? E ele falou sobre redes convolucionais. E aqui agora eu vou tentar trazer talvez um pouco no código, assim, alguma das coisas que ele mencionou. E esse código aqui, ele é uma rede convolucional em PyTorch, que a gente usou na competição do HANS-R, que é uma competição de imagens, basicamente, que tem algumas classes para você prever, problema de classificação. E ela é uma rede bem simples. Teve um score até que legal, assim. Para competição ele é baixo, mas é interessante para você ver a capacidade das redes, que às vezes você, fazendo uma rede simples, você já consegue também ter uma performance legal. E dentro do contexto de competição, pode ser uma boa para você ter um baseline, né? Que seria basicamente um modelo inicial para você ver que os próximos teriam que ser melhores do que aquele. E aí, esse notebook ele ainda não está público, porque eu ainda vou escrever mais nas descrições, mas eu vou passar um pouco dele assim para vocês, para a gente tentar ver um pouco na prática o que a gente viu agora da teoria, né? Então, bom, aqui primeiro só importando algumas funções. As funções relativas ao PyTorch, elas estão aqui, que é a função que a gente vai usar o módulo de redes neurais. A gente no fim não usou essa funcional, mas é para você chamar encadeado como uma função, alguma aplicação de camada. Algumas coisas de sistema para carregar e salvar os pesos e as previsões. Aqui é relativo às transformações que a gente vai fazer. Esse pacote Argumentations, ele tem várias transformações que a gente pode fazer na imagem para passar para a rede. E a gente vai falar um pouco disso também. E aí aqui também é para transformar em tensor, que é como o PyTorch entende os dados, né? São tensores, pode ser 1D, 2D, 3D. Também aqui para a gente carregar as imagens do OpenCV, esse módulo. Aqui é o pacote básico, né? NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. E para dividir em treino e teste, para a gente conseguir dividir o nosso treinamento, né? Mas beleza. Aqui é também só setando umas seeds randômicas aqui para rodar, sempre que eu rodar, tá com a mesma seed, né? Mas vamos lá. Como é que tá dividindo essas classes? E o que que o PyTorch precisa, basicamente, para ele poder montar uma rede? Essa classe inicial aqui é só para eu pegar os parâmetros sempre vindo dessa classe. Então eu sei que tudo de configuração está aqui. Então a gente tinha falado há um tempo atrás sobre a vantagem de usar classes ou não, né? Aqui a gente vai ver alguns exemplos disso, mas é legal porque eu consigo dessa classe encapsular todas essas configurações aqui. Então eu sei que tudo vai estar aqui dentro dessa classe e eu não preciso ficar criando variáveis fora e tal. Poderia ter feito isso, mas é um exemplo disso também. O tamanho da imagem que eu vou transformar, o tamanho do batch, que vai ser. Eu vou pegar esse bloco aqui para passar para a rede, né? As classes que eu quero prever, que são essas 11 classes aqui, que são relativas a, a classe da a imagem, né? Que tem um catéter lá, alguma coisa assim. Mas acho que o contexto da competição nem importa muito, assim, a classificação. E aí o número de classes e o número de workers para eu rodar em paralelo. A gente também vai falar um pouco de como seria para rodar em GPU algum modelo do PyTorch. Mas beleza, agora vamos de fato ao PyTorch, né? Para a gente carregar os dados do PyTorch, o ideal é você criar uma classe que herda desse dataset. O que que é o dataset? O dataset ele vem desse módulo aqui do Utils, e ele serve basicamente para a gente abstrair como a gente carrega os dados. Então, se você for parar para pensar no contexto de imagens, né, a gente vai ter uma quantidade de imagens e a gente vai pegar elas em batches, né, vai fazer alguma coisa com elas e passar para nossa rede. E o dataset, ele basicamente ele abstrai como a gente coleta esses dados. Então, qual é a vantagem, né, disso aqui está numa classe? Primeiro que eu vou... Na verdade, essa classe aqui não tem nada, mas ela exige que eu defina pelo menos esses três métodos, que é o de inicialização, e aí você faz como você quiser, entendeu? Tipo, aqui eu estou fazendo uma imagem, mas se fosse outro contexto, eu poderia definir outros parâmetros para minha classe aqui. Nesse caso, eu defini o nome, da onde estão as imagens, né? Porque
Depois eu vou mostrar, mas basicamente o dataset que a gente tem, ele tem o ID daquela instância de estudo. A gente não tem a imagem numa linha do dataset. A imagem é um arquivo JPEG, PNG, que a gente tem o caminho até ele, e aí na hora que a gente vai treinar, a gente carrega essa imagem. A gente não carrega a imagem antes disso. Então, basicamente, aqui é alguns valores relativos a isso, para eu saber label e tal. E aí aqui a gente chega na parte que é mais interessante, né? Das transformações. Quando a gente está usando o dataset, a gente tem que implementar esse método getItem, que é para pegar um item, né? E que no nosso caso é uma imagem. Então aqui basicamente eu defino o caminho dessa imagem que eu vou pegar, e aí eu abro a imagem com o OpenCV, faço virar RGB, e aí aqui eu posso aplicar uma transformação, entendeu? O que é legal disso, que dentro dessa classe eu consigo abstrair já se vai ser treino, teste ou validação. Porque aqui, da forma que eu defini, né, se ele for de modo treino, ele vai usar o método de treino. Se for validação, ele vai usar o modo de validação. Se não for nenhum dos dois, ele não vai usar nenhuma transformação. E o que isso faz, basicamente, né? Aqui estão as transformações. Se eu estou no modo de treino, eu vou querer pegar a minha imagem, mexer ela de várias formas e passar para minha rede. E por que eu vou querer fazer isso? Porque no nosso caso aqui, por exemplo, era imagem médica. Tinha o tórax de uma pessoa. As imagens, elas têm informações embutidas nela e é isso que a rede vai querer pegar. Mas a gente não quer que algumas coisas influenciem o nosso aprendizado. Por exemplo, se eu mostrar uma imagem de tórax para você, se ela tiver de ponta cabeça ou não, não vai fazer muita diferença. Você vai continuar sabendo que é um tórax. E é a mesma coisa para uma rede. Então a gente vira ela, escala ela, diminui, aumenta, e faz algumas operações nesse sentido, para que o aprendizado seja relativo ao que de fato é, né? Então, no treino, aqui tem alguns exemplos disso, né? A gente corta, vira horizontalmente. O resize aqui, na verdade, já é para diminuir um pouco a imagem e normaliza ela, né? Então, é um pouco disso, assim, que a gente faz no treino, enquanto na validação a gente quer agora ver se o nosso modelo generalizou bem. Então, a gente só vai fazer a escala para ela estar no tamanho certo de entrada da rede, e beleza, e normalizar. E o legal de ter esse dataset é justamente isso, porque aí você consegue manipular a forma como seus dados são carregados, né? E aí, feito isso, a gente vai para a rede, né? O modelo. E como é que funciona um modelo em PyTorch também? Ele precisa de duas coisas. Ele precisa da definição init, que é como ele vai inicializar, e ele precisa do forward. E uma coisa que também é essencial para fazer a rede funcionar é você herdar desse módulo. Herdar significa eu vou pegar os métodos da minha classe Py e vai estar dentro desse código sem eu precisar implementar tudo de novo. Basicamente seria isso. Então, esse módulo, ele vai ter todo o cálculo de computação dos gradientes, ele vai ter o backward propagation, ele vai ter todas essas coisas necessárias para o aprendizado da rede, e a gente não vai precisar se preocupar com isso. O que a gente precisa se preocupar? Na arquitetura da rede e em como a gente vai aplicar essa arquitetura. Então, como a gente constrói a arquitetura? No init. Aqui eu defini três, basicamente, peças, que é a parte de convolução, que é essa primeira parte. Tem um average pooling, que eu também vou explicar o que é, e a parte densa, que é a rede neural como a gente conhece. Então, vamos por partes. Aqui na parte da rede convolucional, aqui eu estou basicamente construindo aquelas pecinhas que o Eric acabou de falar. Eu faço uma convolução, e aqui eu estou aplicando uma ativação, mas aí eu faço o max pooling. Eu faço uma convolução, e eu faço o max pooling. Uma convolução, max pooling, assim vai. A convolução é aquela operação de pegar um filtro e multiplicando e passando pela imagem. O max pooling, eu vou pegar o máximo dado um bloco. Então eu vou pegar de novo o meu filtro, vou olhar, vou pegar o máximo, e aí eu passo o máximo. Como a convolução, mas eu aplicando o máximo ao invés de multiplicar, né? E, bom, aí eu vou definir essas camadas com o número de input, o número de output,
o tamanho do kernel, o tamanho do stride, do padding, que aqui, na verdade, assim, pensando numa rede simples, acho que eu nem me preocupei muito em fazer direito isso aqui. É basicamente para mostrar que você pode construir nessas camadas em etapas, né? E definido essas camadas, com essa forma de sequential aqui, que é também parecida com o Keras, eu defino essa minha variável que vai ser todas essas operações, elas estão dentro de self.conv. E eu vou fazendo isso várias vezes, então eu vou fazendo aquela camada, né, de convoluções. Aqui esse average pooling eu vou pegar, na verdade, uma média dessa última camada, no bloco 4x4, mas isso aqui nem é necessário, tá? Não precisaria tá isso aqui. Na verdade é um a mais que está aqui, porque também a gente se baseou no outro notebook. Bastaria ter essa convolução e a parte densa. E aí, como o Eric falou também, quando chega na parte densa, né, eu estou vendo as entradas de uma forma meio flat, né? Então eu posso também fazer isso direto dentro da minha rede, eu não preciso fazer isso antes. Eu só coloco o nn.flat e ele vai fazer isso para mim. E aí aqui na parte densa, basicamente eu adicionei um dropout, que é algumas iterações eu vou desligar certas conexões, e eu vou desligando elas aleatoriamente. Isso é também uma coisa de redes neurais que ajuda no aprendizado e tudo mais. Mas é bem simples a rede. Eu vou ter uma parte que vai fazer o cálculo no nosso nó da rede mesmo, e aplicar essa função de ativação, que é a relu, que ela é basicamente zero, e aí ela sobe, né? Então, eu vou zero até o eixo x, y, zero, e depois ela sobe linear. Que também é uma função de ativação, que vocês também vão ver um pouco, acho, na palestra do Gabriel. Mas aí eu também vou definir da mesma forma. Você pode perceber que isso aqui é um Ctrl+C ou um Ctrl+V, né? E eu mudo algumas coisas. Então eu vou copiando e colando e eu monto a minha rede, basicamente. E essa rede, ela vai variando, né, o tamanho dos nós. Aqui é a entrada, aqui é a saída, aqui é a entrada, aqui é a saída, e assim vai. Então aqui eu fiz algumas camadas, e como é um problema de classificação, eu faço uma sigmoide no fim. Porque aqui também nesse problema a gente pode ter mais de uma classe com um, então é binário múltiplo. Não é 1, 0, 0, 0, pode ser 0, 1, 0, 1, entendeu? Então tipo, pode ter mais de uma classe em uma imagem só. E aí basicamente é essa definição. Então, um bloco de convolução, um bloco denso, convolução, max pooling, copy-paste, linear relu, copy-paste. Isso para uma rede simples, né? E agora o forward, que é mais simples ainda. Eu defini essa minha variável, eu passo x para a convolução, eu passo x para o meu average pooling, eu passo x para a minha parte densa, e esse último x eu retorno. Então eu pego uma imagem, jogo na convolução, aí ele vai fazer tudo aquilo que está aqui em cima para mim, calcular, fazer as contas, etc. Fazer o average pooling, vou passar para densa e tal. Ele vai computar tudo isso para mim, vai fazer os gradientes, o backward propagation e tal. E tudo isso com a abstração desse N-módulo. Então, ele facilita bastante, né? Basicamente, essas duas peças que a gente precisa. Então, aqui também é basicamente eu carregando os dados. Acho que não é muito do nosso interesse agora. Eu carrego os dados e tal. A gente tem que prever 11 classes. O nosso data frame tem essa quantidade de imagens. Aqui também está errado, né? Teste. Tem 3.000 imagens de teste. E esse é um exemplo, que acho que é legal da gente ver. Então, aqui vocês podem ver, né? Aqui tem o ID do paciente. E aqui tem as classes no meio do caminho. E o que é o binário múltiplo, né? Aqui é um, aqui é um, aqui é um. Não é uma classe só. Tem uma imagem pode ter mais de uma classe. E aí aqui é a identificação desse data point, né? Desse estudo. Então, para carregar uma imagem, eu, na verdade, procuro a imagem em uma pasta com esse ID, que é o que a gente mostrou lá no dataset. E aí, beleza, aqui é o exemplo de uma imagem. É uma imagem médica que ela no começo ela é grande, né? Ela é bem grande. E é por isso que a gente escala ela.
porque aqui a gente não perde muita informação, entendeu? E aí eu estou usando também aquele tamanho de 200 e poucos pixels. Tá no quadradinho agora. Legal. E esse dataset ele é meio grande. Então também aqui a gente faz um sample desse dataset. A gente pega uma fração dessas imagens, né? A gente não vai usar as 30 mil imagens para treinamento. E aí aqui também tem um problema interessante nessa competição, que é o desbalanceamento de classes. Então aqui a gente vê que as classes elas não são nem um pouco balanceadas, né? O que era de se esperar. Se a gente está fazendo uma classificação, no caso, de uma coisa médica, e nesse caso aqui em específico, ela vai ter uma classe que é mais presente. Então, também dentro desse processamento aqui, que eu acho que não vale a pena ficar perdendo muito tempo, a gente tenta mitigar um pouco desses problemas. E aqui, na verdade, não foi nem feito da melhor forma, porque aqui ele considera um número cravado de samples por classe, que não faz muito sentido também, dependendo de quantas classes você pegou, dada a sua fração, né? Porque aqui a gente pegou 18 mil imagens, eu peguei 0,6, mais ou menos, considerando esse mínimo aqui, né? Mas beleza, dividindo treino e teste, né? Estou usando a função do scikit-learn. Esse aqui é meu dataset. Eu vou definir o tamanho do meu teste, que aqui, né, para a gente é validação. E eu vou fazer um shuffle, que talvez não fosse nem necessário, mas eu fiz. Aqui a gente tem o nosso tamanho. E é aqui que entra a parte, de novo, do PyTorch, que é interessante. Bom, aqui, agora a gente vai usar o nosso dataset, que é aquela classe. E o que ela precisa, basicamente? Ela precisa do data frame e do modo, né? E aí, beleza. É o que a gente passou. O data frame que a gente quer e o modo. Para teste, realmente para predição, eu coloquei validação porque eu quero escalar as imagens. Mas eu poderia ter feito outra coisa também. E aí entra um outro conceito do PyTorch, né? Aqui a gente tem essa classe de dataset, que é ela que abstrai como a gente vai recuperar esse item. Mas para passar para o modelo, a gente também usa uma outra classe que chama DataLoader, que está lá em cima no utils também, quando a gente foi ver aqui em cima. Ela está definida aqui. E aí, basicamente esse DataLoader ele vai meio que fazer o processamento disso. Então aqui eu vou passar um dataset para ele. Essa parte aqui é uma otimização de memória, que eu também não vou saber explicar 100% para vocês. Aqui eu vou dizer qual é o tamanho do batch, quantas imagens eu quero por batch, o número de workers, então qual é a capacidade de processamento que eu vou querer, né? Quantos workers eu vou querer usar ao mesmo tempo. E aí eu vou dizer se eu vou fazer o shuffle ou não desses batches, né? Isso para treino, validação e teste. E aí em teste e validação eu não fiz o shuffle. Então, basicamente, o que a gente precisa para fazer uma rede convolucional em PyTorch? A gente precisa do dataset, do data loader e do modelo. O data loader é uma classe que você não precisa construir, você precisa construir só o dataset, que te diz como recupera as imagens, e o modelo, que te diz como a arquitetura da rede e como aplicar essa arquitetura. E bom, aí aqui eu vou instanciar o meu modelo. O otimizador também é a parte aqui. Então, o cara que vai calcular, como a gente vai calcular esses gradientes, ele é definido à parte. Aqui eu estou usando um Adam diferenciado, mas é um Adam que é um modo comum de otimizar, né? E aqui é a Binary Cross Entropy Loss, que é a entropia, né? Cross Entropy, que vai calcular também, como a gente está no contexto de classificação, qual é as nossas chances, né? A gente vai passar a sigmoide no fim, mas a loss vai ser essa, porque vai ser as probabilidades de estar numa classe. E bom, aí aqui é a parte do treinamento, né? Então acho que uma coisa que é legal de pensar o PyTorch tem todas essas abstrações de classes que te ajudam, mas parece já um pouco mais complexo do que eventualmente você usar o Keras. Então vale a pena avaliar da sua situação o que você quer fazer, né? Aqui é mais personalizável, mas tem que escrever mais código também. E bom, aí aqui a gente vai definir duas funções que vai ser como eu vou fazer o treinamento, tipo, as etapas, né? Tanto para treino quanto para validação. Eu vou falar de treino só, porque validação
É basicamente uma etapa só para a gente ver se está indo tudo bem durante o treinamento, né? Então, o que seria o treinamento? Eu vou pegar meus dados, eu vou passar na rede, vou ver o que ela deu, vou calcular a loss, vou fazer o backward propagation e vou dar um step no meu otimizador, que eu vou dar um passo para o mínimo, né? E é o que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai tirar os nossos valores desse data loader, que vai ter os batches. A gente vai, no caso de PyTorch, dizer que ele tem que entrar no modo de treino. Isso aqui é uma frescura do PyTorch também, que você precisa zerar o gradiente antes de uma interação. Mas a etapa que eu falei é basicamente essa. A gente pega os dados, joga no modelo. Que eu estou aplicando o modelo aqui, né, nesses dados. Eu vou ter um output. Com o output, eu vejo com o target, que é o meu y mesmo, o quanto eu errei. Eu faço o backward, então eu vou calcular os gradientes olhando para trás, e o otimizador vai dar um passo, que é esse último cara aqui. Esse bloquinho aqui é basicamente o essencial para se treinar. O resto é coisa do PyTorch que é necessária, mas é isso que é importante. E aí eu vou fazer isso para cada iteração do meu data loader, que vai abstrair isso. E aqui eu vou fazer um step de validação, que é a mesma coisa, a única diferença, modo de avaliação. Né? E eu não vou fazer o backward, porque eu não quero aprender isso, eu só quero ver como tá. E aí eu vou fazer o loss, e vou guardar essa loss, para depois eu ver como ficou, né, a validação. É bastante coisa, eu estou passando rápido também, mas é mais para dar tempo de falar tudo e não ficar tão chato. E aí, beleza, vamos para frente aqui. Então, bom, a gente viu primeiro como é o modelo, o que é o dataset, o que é o data loader, né? A gente viu mais ou menos aqui como é a etapa de iterações para aprender. Tem que passar, calcular loss, backward e o step. Então, tudo isso foi abstraído também pelas classes, a gente tem esse objeto loss, o otimizador e o modelo, tá bom. E agora a gente vai treinar a rede, de fato. Mas a gente não quer treinar essa rede numa CPU convencional, porque, tipo, dentro desse contexto de redes convolucionais, a GPU, ela te auxilia bastante, né, na hora de fazer esse processamento. E como a gente faz isso em PyTorch? É simples. Basicamente, você tem que dizer para o Torch qual é o device que você vai usar. Então, se eu tiver o CUDA, que é basicamente essa função aqui, se o CUDA estiver disponível, eu vou dizer que meu device é o CUDA. Se não, eu uso o CPU. No caso aqui tinha CUDA, né? Então, eu vou fazer o meu modelo ir para a GPU. Model.toDevice. Isso também acontece durante o treinamento. Quando a gente está pegando no data loader, a gente faz um toDevice também, que aqui eu vou passar CUDA para ele. Então, a vantagem do PyTorch é que ele é bem personalizável. Então, você faz exatamente como você quer essa rede. E a desvantagem é que você tem que definir mais coisas. Então, tanto no data loader, onde eu vou carregar esses dados, tanto no modelo, quanto nessas outras pecinhas, você tem que definir para onde eles vão, né? Então, aqui no caso é o CUDA para a gente. E aí aqui a gente vê que o nosso modelo é o CUDA e a nossa rede aqui que ele mostra, basicamente, como está a arquitetura dela, printando o modelo, né? E para treinar, feito a todas essas abstrações, é mais simples, né? A gente chama essa função de treino. E é a nossa função de treino aqui que a gente definiu. Aí ela vai fazer tudo isso para a gente. E aí ela vai abstrair todo o processo de treinamento, vai salvar nesse train history e valid history para a gente pilotar. Aqui eu tinha rodado basicamente com 5 epochs, porque demora um pouco para rodar. E aqui é um exemplo do plot da validação e do treino, que também por ser 5 epochs, por ter uma arquitetura mais simples e também por eu não ter me preocupado tanto com algumas coisas, a performance não é excelente, né? Mas ela é razoável. O que poderia ter sido melhor? As transformações, então aqui nas nossas classes. Essas transformações podiam ter sido mais exaustivas.
Também na parte de processamento aqui, usado mais dados, né? Seria possível fazer isso. E também usar mais workers para acelerar o processamento, avaliar algumas diferentes funções de otimização e rodar mais epochs também, que também seria uma coisa que ajudaria, né? Mas, bom, aí dado isso, então a gente chama essa função, que vai rodar todos esses steps. A gente consegue fazer as previsões, também com essa outra função de previsões, predict probes, que aqui ela vai aplicar eu estou definindo que agora meu modelo vai avaliar, não aprende nada dos pesos. Essa vai ser a transformação que eu vou usar. E aí aqui é um método bem simples, eu vou pegar os arquivos aqui, carregar, como está lá em cima no dataset, não precisava ter escrito de novo, na verdade. Eu vou aplicar a transformação, que é normalizar e fazer resize. E aí aqui uma coisinha também um pouco chata do PyTorch. Eu vou pegar essa imagem, eu tenho que fazer esse unsqueeze aqui, essa função é porque ele dá problema na dimensão, aí eu passo ela para o CUDA, e aí na hora de fazer a previsão dessa imagem, o que eu vou fazer? Vou passar no modelo, aí ele também tem essa coisa desse detach aqui, que é para você poder pegar os valores, eu vou dizer que ele tem que ir para CPU, e aí eu vou fazer virar um NumPy Array. Isso teria formas melhores de fazer, tá? Eu fiz isso, mas eu acho que não é o ideal, assim. Mas ele basicamente prevê, né? Eu passo para o modelo a imagem. E aí eu retorno essas predições. Beleza. Eu faço as predições, aqui eu salvei. Então, se você está treinando uma rede longa, é legal salvar como ponto pico aqui. Que é um... ele salva, tipo, basicamente os valores, né? Você pode carregar depois, que é o que eu comentei aqui. Que você pode carregar. E aqui é um exemplo de predições, são meio que probabilidades, né? Para o nosso modelo. Meio, né? Não soma 1. E bom, aí a gente fez essas predições, montou aqui o nosso data frame, aí ele tem aqui essas probabilidades para as classes, que é o input da competição, e eu faço submissão. E aí essa submissão aqui em cima foi a que teve esse 0.747 aqui de score. E bom, é bastante coisa, né? Tem o dataset que tem que ver como pegar, a transformação, tem um modelo que você tem que construir e tal. Mas é mais para dar um overview do panorama, assim, do que é fazer essa rede, né? Tem essas ressalvas aí de como podia ser melhor. Mas é basicamente isso.